Olá, crianças do quarto ano A e do quarto ano B. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, muito bem. Nós temos Jesus no nosso coração, então tudo vai sempre muito bem. Até mesmo nos dias difíceis, até mesmo quando tudo está complicado. Mas para quem tem Jesus, para quem tem esperança, confia na palavra de Deus, as coisas ficam bem, não é mesmo? Bom, nós estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso, para aprender mais da palavra de Deus. E nós já vimos muitas histórias, não é mesmo? Sobre o começo da igreja, os primeiros cristãos. E nas nossas últimas aulas nós temos aprendido sobre o apóstolo Paulo. Quantas coisas aconteceram, né? Paulo sendo preso, apanhando, cantando na prisão, terremoto acontecendo lá na prisão, Paulo na ilha de Malta. Também a gente viu na aula passada do menino que caiu da janela, mas que Paulo orou, né? E ele voltou à vida. Muitos milagres, muitas aventuras, muitas coisas Paulo passou. Mas além de tudo, né, todas as histórias de Paulo, nessa aula eu quero falar para vocês que Paulo, ele também escreveu muitos livros da Bíblia. Muitos livros do Novo Testamento foram livros escritos por Paulo. Paulo, ele escrevia cartas para pessoas, para algumas cidades que ele visitava, né, para as pessoas da cidade que ele visitava. E às vezes ele escrevia da prisão. Vocês acreditam? Lá ele preso, poderia ficar reclamando e falando, puxa, olha, eu fiz a obra de Deus, faço e tô aqui preso. Isso não tá certo. Mas não, crianças, Paulo não ficava assim reclamando não. Mesmo na prisão, ele ia lá e escrevia as cartas. Isso mesmo, Paulo, ele escrevia cartas. E ele escrevia para quem essas cartas? Para muitas pessoas de várias cidades por onde ele andava. Ele escrevia com alguns conselhos, com ensinamentos, falando sobre a palavra de Deus. E essas cartas se tornaram livros da Bíblia. Então, se você tem aí a sua Bíblia na sua casa, você olha lá no Novo Testamento, depois que passarem os evangelhos, né? Tem alguns livros e entre esses livros tem também alguns livros que o apóstolo Paulo escreveu. São vários, olha só. Tem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª porque é primeira carta, 2ª carta, tá bom? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon, muitas cartas. E essas cartas, né, como eu falei para vocês, tem muitos ensinamentos, falam muitas coisas. E tem um livro aqui chamado Efésios. Paulo escreveu essa carta, né, às pessoas que moravam numa cidade chamada Éfeso. E dentre todas as coisas que Paulo escreveu na carta, tem uma passagem da Bíblia que fala sobre a armadura de Deus. Paulo estava comparando a nossa vida como a de um soldado romano, por exemplo. Ele não pode ir para a guerra todo despreparado, com bermuda, camiseta, óculos escuros e sossegado e achando que vai vencer ou que vai se proteger em uma guerra. Então, Paulo compara da mesma maneira conosco. Da mesma maneira que um soldado precisa se preparar, colocar toda a armadura, Paulo também explica que nós precisamos. Olha só, tem em Efésios 6, nos versículos 10 e 11, a parte A, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí ele começa falando quais são as partes da armadura de um soldado e como a gente também deve agir. Então, no versículo 14 desse mesmo livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo 14 fala assim:
Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Nós vamos ver nas nossas aulas, cada aula um pedacinho dessa armadura de Deus. A parte de hoje é essa primeira. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Você sabe que o soldado, ele usava o cinto para se proteger a parte aqui da cintura. E para que a gente usa um cinto? Para a calça não cair, não é? Hoje em dia tem um monte de cinto bonito, de vários modelos, às vezes serve até para enfeite, mas para o soldado não. Ele precisava usar o cinto para que ele estivesse seguro. Você já imaginou um soldado na guerra e as calças do soldado caindo? Ele passaria vergonha, né? E você sabia que nós, quando não falamos a verdade, nós passamos vergonha também? Nós precisamos sempre falar a verdade. E Jesus, ele é a verdade. Então, ele nos ajuda a viver de maneira correta, sem mentiras, sempre falando a verdade. Nós devemos falar e viver sempre na verdade. E Jesus é a verdade. A palavra de Deus diz isso. Em João 14:6 tem um versículo que fala assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode chegar até Deus a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida também. Então, se nós andamos com Jesus, nós andamos também na verdade. E é isso que Deus espera de nós, que a gente viva sempre falando a verdade. Esse negócio de mentira, isso daí não é nada bom. Quem conta muitas mentiras acaba passando vergonha. Quem conta pouca mentira também. Quem mente passa vergonha. E não é isso que Deus quer para nós não, sabia? Eu quero aproveitar e contar uma história para vocês. Essa história é do Esmilinguido. Você se lembra das histórias do Esmilinguido? Eu acho que você se lembra quando vocês estavam lá no primeiro ano, no segundo. Eu contava muitas histórias para vocês das formiguinhas. E o nome dessa história de hoje é Uma Mentira Atrás da Outra. O que será que tem nessa história, hein? Uma mentira atrás da outra? Bom, só você assistindo a história para saber. Vamos lá? Crianças, o nome dessa história de hoje é Uma Mentira Atrás da Outra. Esse texto é um texto de Thaís Serafim Souza. E esse aí é o Piriá. E o Piriá é muito convencido, sempre dizendo: sou mesmo muito bom de bola, é isso aí, comigo não tem pra ninguém, sou o melhor jogador aqui do formigueiro. Mas um dia, olha só, ele jogando bola e disse: é agora, olha só que golaço eu vou fazer. Opa! Nossa! Ele quebrou o vaso. Olha a bola ali. Xiii. E ele disse: acho melhor eu sumir daqui antes que alguém descubra que fui eu. Não quero que ninguém desconfie que fui eu. E o Piriá deu no pé. A Rainha Formosa foi lá onde ele estava e disse: olá, Piriá, por acaso esta bola não é sua? Eu lembro que esta bola, se eu não me engano, é sua, não é? E ele disse: não, rainha, de jeito nenhum. Hoje eu nem saí do formigueiro, sabe? É que eu machuquei a minha perna. Então eu tô aqui o dia inteiro. Não, essa bola não é minha, não. Piriá, Piriá. E aí a rainha disse: sabe, alguém quebrou um vaso. E é um vaso que eu gosto muito.
Eu queria muito saber quem foi. Ah, eu sei quem não foi. Não fui eu. Quando ela saiu, ele disse: beleza, consegui. E os amigos disseram: e aí, Piriá, vamos jogar uma bolinha? Olha, hoje o dia está bonito, viu? E aí, o Pildas disse: ué, oxente, você não estava com a perna machucada? Olha a carinha do Piriá. O Esmilinguido disse: aquela bola que a rainha estava segurando não era a sua, Piriá? É que sabe, não, é que a Faniquita, ela comprou o vaso para dar de presente para a rainha, mas ela acabou derrubando em cima do meu pé. Então eu dei a minha bola para a rainha para ela não ficar triste. Foi isso. Foi isso. Crianças, que história doida é essa do Piriá? Olha só. E o Pildas disse: gente, mas que confusão. Não entendi, foi nada. E o Fofo falou: deixa isso pra lá, vamos jogar bola. E foram jogar bola. E mais tarde, o Esmilinguido encontrou com a Faniquita e disse para ela: puxa, Faniquita, que pena que o vaso que você comprou para a rainha quebrou, né? E ela disse: o quê? Eu comprei o quê? O que você tá falando, Esmilinguido? Tá doido? E olha lá a cara do Piriá. Crianças, e o Piriá não parou por aí e foi dizendo: não, então, não é bem isso, sabe? É que o Talento e o Tolero, eles pensavam que era aniversário da rainha e queriam dar a minha bola pra rainha. Mas o mestre Formizan quebrou o vaso o mestre Formizan chegou bem nessa hora e disse: hã? O quê? Eu quebrei o quê? O que está acontecendo aqui? Não estou entendendo nada. E a rainha disse: como é? Crianças, ficou a maior confusão ali. E a rainha percebeu o que estava acontecendo e disse: Piriá, eu acho melhor você acabar com essa confusão e dizer toda a verdade. Eu menti para vocês. Eu estava jogando bola e eu quebrei o vaso, mas eu fiquei com medo de contar. E aí eu fui inventando uma coisa, inventando outra e só me complicando. E a rainha disse: Piriá, o Criador ensina que sempre devemos dizer a verdade, mesmo quando fizemos algo errado. Eu sei, rainha, por favor, me perdoa. Crianças, parece que o Piriá está arrependido. É claro que a rainha perdoou. E sabe, dizendo sempre a verdade, estaremos obedecendo a Deus, ao Senhor Criador, e Ele nos fará muito felizes. Isso é verdade. Por isso nós devemos sempre dizer a verdade. Nós passamos vergonha quando nós mentimos. A palavra de Deus em Efésios 4:25, a parte A, diz assim: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão. Vamos ler? Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão. É isso mesmo, crianças. Viram só, crianças, quanta confusão que esse Piriá fez, mas no final tudo ficou bem
E é assim que tem que ser. Nós precisamos sempre dizer a verdade. Não tenha medo, não. Mesmo que você fique pensando, ai, mas se minha mãe souber o que eu fiz, vixe, como que eu vou contar isso? Conte, não deixe de falar a verdade de jeito nenhum. Não deixe o medo, a vergonha, falar mais alto, não. Fale sempre a verdade, como no versículo que vocês aprenderam, né? Que cada um fale a verdade para o seu irmão. Não só para o seu irmão, para o seu próximo, né? Para todas as pessoas. Que possamos sempre falar a verdade. Tem mais um versículo da Bíblia que diz assim, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade faz a gente ser livre, muito livre, feliz. Esse versículo está em João 8:32. Crianças, agora eu quero fazer uma oração. Então, se você pode, fecha aí os seus olhinhos. Você não precisa repetir essa oração. Mas no final, se você concordar, você vai dizer amém. Amém significa assim seja, é isso mesmo, eu concordo. Então, vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar e agradecer, porque o Senhor, através da sua palavra, nos ensina tantas coisas, nos ensina como devemos agir, como devemos viver. E tudo que o Senhor quer é que vivamos uma vida de paz, de alegria, que possamos viver muito bem. Tudo que o Senhor nos ensina é para o nosso bem. Senhor, a minha oração é para que o Senhor agora visite cada coração. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que falamos mentira, por todas as vezes que não agimos de forma correta. Que o Senhor possa nos perdoar e nos ajudar a viver sempre na verdade, porque nós sabemos que o Senhor Jesus é a verdade. Pai, fica conosco, cuide de nós, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Você concordou aí com a oração? Então, amém. Crianças, essa foi a nossa história, a nossa aula de hoje. Então, na próxima aula, nós vamos ver mais um pouco da armadura de Deus, conhecer mais um pouquinho das partes dessa armadura e que a gente não só aprenda, mas que a gente também coloque no nosso coração e que a gente possa viver todas essas verdades que estão aqui, olha, na palavra de Deus, tá bom? Então, fiquem todos com Jesus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal!